presidente Bolsonaro foi aos Estados Unidos participar de um jantar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para tratar de coisas boas para o Brasil, novas parcerias, novos acordos, tratar de questões diplomáticas, coisas que chefes de países devem fazer regularmente, países que têm uma boa harmonia, uma boa confiança entre si. E é óbvio que o encontro do presidente do maior país da América Latina com o país mais rico do mundo, mais próspero do mundo, há controvérsias, mas estamos falando aí dos Estados Unidos. É óbvio que esse encontro daria o que falar e é óbvio que a imprensa brasileira iria querer cobrir esse evento como um todo, não é mesmo? Mas o presidente Bolsonaro, surpreendendo mais uma vez, deixou a Folha de São Paulo fora da cobertura desse jantar do presidente Bolsonaro com o Donald Trump. Vamos falar um pouquinho sobre a repercussão dessa decisão aí do presidente Bolsonaro. Então já vai curtindo, comentando, compartilhando, que se você fizer isso, você pode ter certeza que eu vou ficar muito agradecido. Eu gosto muito quando você tem um engajamento aqui no canal, quando você deixa um comentário, quando você deixa um elogio. Enfim, galera, muito obrigado, de verdade. Bom, como eu disse no começo do vídeo, a Folha de São Paulo foi excluída da cobertura desse jantar. Apenas alguns jornalistas selecionados puderam fazer a cobertura desse jantar. A Folha de São Paulo, que adora ser uma protagonista, é óbvio que ela só fica com mais raiva do presidente Bolsonaro e da direita brasileira toda vez que uma coisa dessas acontece. Mas é óbvio, você que está me assistindo com certeza concorda de que isso é mais do que merecido. Tudo que a Folha de São Paulo já fez, principalmente contra o presidente Bolsonaro, isso que o presidente Bolsonaro está fazendo agora, na verdade é pouco para o que a Folha de São Paulo merece, não é mesmo? E se fossem apenas as fake news contra o presidente Bolsonaro e a direita brasileira, a gente até entenderia, mas o problema é que eles se acham os jornalistas mais competentes desse mundo. E como jornalistas, eles são uma grande e uma bela merda também. Vocês podem ver, o presidente Bolsonaro postou no Twitter dele a própria matéria da Folha de São Paulo, dizendo que o presidente Bolsonaro deixou a Folha de São Paulo fora do jantar. Pô, beleza, tranquilo. O presidente Bolsonaro printou a manchete da Folha de São Paulo noticiando isso. Daí o que a Folha de São Paulo faz? Colocou uma notícia dessa no site dela. Presidente Bolsonaro coloca a manchete onde a Folha de São Paulo... Eu fico até confuso na hora de explicar isso, meu Deus do céu. A Folha de São Paulo noticiou que o Bolsonaro noticiou que a Folha de São Paulo está fora do jantar. É essa basicamente a matéria. Ela não deve nem ter corpo. Porque é óbvio que eu não vou colocar a assinatura da Folha de São Paulo, mas eu fico imaginando o que o animal do jornalista, do editor, sei lá, deve ter escrito na matéria. Presidente Bolsonaro printou a manchete da Folha de São Paulo. Essa é a matéria. Tá pior que o antagonista do blog lá de 3 linhas. Pois é, não são apenas as fake news. O nível do jornalismo é baixíssimo. Ele é muito comprometido porque eles estão muito comprometidos com a ideologia deles. Eles tentam se fazer de imparcial e ao mesmo tempo tentando fazer a população de idiota, e é óbvio que a população não ia cair nesse conto da carochinha aí por muito tempo. Talvez a Folha de São Paulo já tenha sido um jornal de respeito, mas hoje em dia é exatamente o contrário. Vocês podem ver, por exemplo, a Folha de São Paulo possui 7 milhões de seguidores em seu Twitter, o presidente Bolsonaro possui 6 milhões. Eu vou deixar esse dever de casa aí para vocês. Percebam o engajamento, que eu tenho certeza que muitos de vocês já perceberam isso. Percebam o engajamento da página do presidente Bolsonaro e o engajamento da Folha de São Paulo. É ridículo de diferente. A Folha de São Paulo possui 7 milhões de seguidores e tem post deles que não passa de 100 curtidas. Você tem alguma dúvida do porquê eles têm que inventar a história do miliciano digital? Eles não conseguem chegar ao nível do seu adversário, então eles precisam rebaixar o adversário ao nível deles. E a Folha de São Paulo não é a única que está nesta guerra. O sindicato aí dos jornalistas, que eu até me recuso a dizer a sigla deles aqui porque é ridiculamente grande, ela perde completamente o sentido de ser uma sigla. Mas enfim, o sindicato aí dos jornalistas colocou aí um vídeo promocional convocando jornalistas para o dia 18 em protesto a como o presidente Bolsonaro trata os jornalistas, meu Deus do céu. Vejam só. É basicamente o Bolsonaro tratando os jornalistas da Folha de São Paulo e companhia como eles merecem. Mas daí eles decidem fazer um protesto como se isso fosse significar alguma coisa. Eles fizeram uma comparação lá que na época do general Figueiredo, que foi o último ditador aí do regime militar,
Parece que os jornalistas não estavam gostando também de como eram tratados por ele, e quando o Figueiredo estava passando, os jornalistas ficaram de braços cruzados, assim, olhando e tal, e eles trataram aquilo como um momento, meu Deus do céu, que coisa sensacional, é um marco histórico, o protesto dos jornalistas que ficaram de braços cruzados. Só que vocês estão esquecendo de apenas uma coisinha: jornalista não move massas. Quem move massas são as próprias massas. Se eles não se sentirem coagidos ali pelaquela causa, eles não irão comprar a briga de vocês. Você acha que vai ter algum esquerdista indo lá protestar junto com vocês lá no dia 18 contra o tratamento que o presidente Bolsonaro está dando? E dia 15 de março, será que as pessoas estão revoltadas aí com o tratamento que o Rodrigo Maia está dando com as coisas, com as mentiras que ele está fazendo, com a declaração que ele deu de que está querendo ser presidente, com o tratamento, com a forma como ele se portou como primeiro-ministro na Espanha, onde depois lá o parlamento espanhol acabou pedindo desculpas ao Brasil por ter tratado o Rodrigo Maia como se ele fosse algum chefe de Estado? As pessoas vão sim protestar contra isso. As pessoas sentem empatia por esta causa. E pela causa dos jornalistas da Folha de São Paulo, quem é que tem empatia? Quem é que não concorda que eles estão sendo tratados até de forma branda? Que eles deveriam ser tratados de forma muito pior? Eles nem deveriam mais receber entrevista. Porque é um nível de jornalismo tão baixo, tão ridículo, tão tendencioso, que a gente fica até com dificuldade de acreditar que eles conseguem se chamar de jornalistas. Então a atitude do presidente Bolsonaro de excluir a Folha de São Paulo da cobertura do jantar dele com o presidente Donald Trump foi mais do que acertada e estava mais do que na hora. Mais decisões como essa devem ser tomadas a todo tempo. Qualquer pergunta de jornalistas da Folha de São Paulo devem ser evitadas para eles colocarem uma matéria do tipo Bolsonaro se recusa a responder repórter. Porque é nisso que se resume o jornalismo da Folha de São Paulo. Tá certo, pessoal? O que vocês acharam aí da atitude do presidente Bolsonaro? Coloquem aqui nos comentários, por favor. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo também, beleza? Vocês fiquem com Deus e até mais.